Hoje nós vamos discutir sobre a Unipar Carbocloro, uma empresa que atua na produção de soda, cloro e PVC. Segundo o meu método de investimento, que depois nós vamos conversar um pouquinho melhor sobre ele, é a ação que está pedindo prioridade de aporte, é a que está mais barata no momento. Vamos fazer também projeções de lucros, dividendos e preço-teto, e no final do vídeo eu vou falar para vocês quanto que a gente precisaria ter investido na Unipar para ter uma renda mensal de R$1.000 por mês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever, deixar o like, comenta aí se você investe na Unipar ou em alguma outra empresa do setor petroquímico. Então, inicialmente, olhando para os destaques operacionais do terceiro trimestre, se a gente comparar com o segundo trimestre, a gente teve uma leve queda aqui na receita líquida de 50 milhões. O EBITDA também teve uma queda mais considerável e o lucro líquido teve uma queda bem maior. Mas mesmo se a gente considerar que os preços vão se manter da forma como estão, fizer o valuation da Unipar, a gente vai ver que ela ainda está muito barata. Ela teve uma queda, acredito eu, que pontual no terceiro trimestre. É uma ação que ainda continua muito barata, por isso eu não vou vender, pelo contrário, eu estou aumentando meus aportes, estou aproveitando, porque essa é uma empresa que gera muito caixa, não tem dívida e isso é uma receita perfeita para o pagamento de dividendos, que é a base do meu método. E a dívida, quando a gente olha do segundo tri de 2022 para o terceiro tri, a dívida diminuiu bastante, então teve uma saída de caixa para pagamento de dívidas. Muito por conta disso, teve uma diminuição do lucro. A Unipar, ela produz cloro, soda e PVC. Ela tem plantas em 2 países, né, no Brasil e na Argentina. A maior parte dessa produção ocorre no Brasil. E pensando no mix de produtos, né, ela tem a soda, que representa 33%, o PVC 55% e o cloro e os derivados de cloro, que tem um consumo mais local, representando aí 12% das receitas da Unipar. Então a gente tem que ficar bastante atento ao PVC, mas ela está aumentando bastante a produção de soda e cloro, que com o tempo pode ganhar mais receita do que o PVC, porque a gente está vendo que a soda e o cloro ela está tendo uma evolução muito favorável de preço, enquanto o PVC tem caído de preço, e isso está impactando o resultado da Unipar. Mas de qualquer forma, se a gente pensar na empresa pro longo prazo, são produtos essenciais, de alto valor agregado, com certeza é uma empresa singular. Pensando na produção de cloro, o cloro ele é inflamável, é um gás tóxico, então ele tem que ter um consumo local. A única forma de você acabar exportando esse cloro é através da resina do PVC, que é o policloreto de vinila. A gente já discutiu ele em um outro vídeo. Então a gente tem esse mercado local de clorados. A Unipar não poderia estar exportando, ela tem que vender no raio ali de no máximo 300 km por conta desse risco, que é uma coisa muito boa, porque dificulta os clientes dela comprar de outra empresa, visto que a empresa vai ter que fazer um investimento grande, já tem uma concorrente no local. Então acaba que ela tendo ali, entre aspas, um monopólio local na venda do cloro. O PVC ele pode ser exportado e essa reação ela é formada mais ou menos da seguinte forma: ela pega uma salmoura, faz a eletrólise, produz soda cáustica e hidrogênio, e a parte do cloro da salmoura ela mistura com o eteno, né, que é um derivado petroquímico, e com isso ela chega primeiro no monocloreto de vinila e depois faz a polimerização formando policloreto de vinila, que é um produto inerte. O monocloreto já é cancerígeno e não tem muita utilidade, mas o policloreto ele é inerte, não causa câncer, e esse processo de conversão ele é feito todo por máquinas, então não tem pessoas envolvidas se expondo ao risco do monocloreto de vinila, formando o PVC, que é uma resina muito boa, que tem durabilidade acima de 60 anos, é utilizado na construção civil no mundo inteiro. Então existe um grande mercado com base no crescimento da população, no crescimento do setor habitacional, vai demandar muito PVC. O saneamento básico demanda muito PVC, a gente sabe que com o novo marco de saneamento as empresas vão precisar investir muito em esgoto, e com isso com certeza vão ter que comprar muitos produtos da Unipar. Pensando na questão dos preços, né, que é o que mais afeta a receita, pelo menos no curto prazo, porque ela não pode aumentar demais a produção de uma coisa, apesar dela ter dobrado em uma das plantas dela a produção de soda, como a gente vê no balanço. Eu não trouxe aqui o dado, mas se vocês abrirem o balanço vocês vão ver isso. A soda subindo em linha reta, teve uma alta de mais de 200%, se a gente comparar desde o primeiro tri de 2021 com o terceiro tri de 2022, e o PVC ele praticamente caiu pela metade aqui, principalmente no último trimestre, o que impactou bastante o lucro da Unipar. Mas a gente tem que continuar acompanhando, ver o preço médio que ela vai reportar no quarto trimestre. Mesmo se a gente considerar um resultado igual ao do quarto trimestre, a gente vai ver que a Unipar ainda vai gerar muito caixa, e como ela não tem dívida, ela vai poder distribuir uma grande quantidade de dividendos. Continuar, né, o que ela já vem fazendo, que ela já vem distribuindo muitos dividendos. E pensando no terceiro trimestre, a produção de PVC ela representou 54% da receita, mas a soda ela já ganhou bastante em relação ao segundo tri, muito por conta desse aumento de preço e dessa queda de preço do PVC. Então, se a gente olhar a receita puramente, a gente já vê que a soda saiu de 33% para 40% e o PVC diminuiu de 54% para 47%. Então, acabou que houve um balanceamento, né? Um subiu e o outro caiu, e os cloros e derivados continuaram aqui com 13%. E lembrando que esses produtos eles são produtos eletrointensivos, então vai dificultar bastante para o resto do mundo produzir PVC, porque gasta muita energia elétrica
para você fazer aquela primeira eletrólise, para você poder produzir o cloro. E esse cloro, ele não pode ser exportado, ou seja, se as pessoas quiserem produzir PVC na Europa, PVC na Ásia, elas vão ter que utilizar energia lá. Então elas precisam gastar muita energia elétrica para produzir o PVC. Isso é uma vantagem do Brasil, porque no Brasil nós temos uma energia muito mais barata do que no resto do mundo. A gente tem muitas matrizes energéticas para explorar, então a tendência é que a nossa energia continue barata. E o mundo, pelo contrário, está vivendo uma crise energética. Então isso é um cenário que eu acredito que beneficia muito essa companhia, se a gente pensar no médio a longo prazo. Com relação aos custos, né, de produção da Unipar, a gente tem o etileno e a energia elétrica correspondendo aqui a 80%. Na energia elétrica ela vai retirar aquele cloro, né? Então é aqui que estaria a dificuldade para as outras empresas de outros países. E já o etileno elas poderiam comprar, porém para produzir o PVC elas vão precisar gastar muita energia elétrica e o PVC ele pode ser exportado. E a Unipar ela pratica, por ser uma empresa privada, né, ela pratica os preços internacionais, o que é uma vantagem muito boa para ela, porque não vai ter uma intervenção estatal obrigando ela a vender esse PVC mais barato. É uma coisa muito boa para a empresa. Então o custo consolidado foi de 1 bilhão. Então considero como uma grande vantagem para a Unipar esse custo da energia elétrica no produto, porque a energia está muito cara no resto do mundo e ela vai poder sempre utilizar essa energia brasileira. Ela já tem um complexo sendo desenvolvido em conjunto com a AES Brasil para produzir energia eólica e utilizar essa energia nessa eletrólise. Então é uma empresa que chama muita atenção, tem muitas vantagens. E se a gente pensa na evolução da Unipar de 2019 para cá, a receita saiu de 3 bi para 7,8 bi, o lucro líquido de 172 bilhões para 1,8 bilhão, então o lucro líquido praticamente multiplicou por 10 em 3 anos, e o EBITDA saiu de 580 milhões para 2,6 bilhão. Então ela teve um crescimento em todas as linhas mais importantes, né? Receita significa que ela está vendendo mais caro, lucro e EBITDA, que entre aspas seria geração de caixa da empresa. Caixa 1,6 bi em caixa e uma dívida total de 1,4 bi, ou seja, ela tem mais caixa do que dívida, tem 200 milhões em caixa e o valor de firma dela seria de 7,7 bi. Então para uma empresa que está gerando um EBITDA de 2,6 bi, a gente tem que pagar 7,7 bi, eu considero muito barato, por isso que a gente chega no earn de 33,59, está sendo representado aqui, que é uma das coisas que eu utilizo para criar esse índice de prioridade. Uma margem de segurança, a gente pensar que ela está distribuindo aí por volta de 80%, payout ela distribuiu 100%, mas eu estou considerando 80%, estou estressando o lucro dela para baixo, para 1,3 bi, como eu já falei para vocês, a gente vai chegar no dividendo por ação de 10,57 para os próximos 12 meses, caso ela gere esse resultado, que é totalmente possível. A gente vai ter então um preço teto de R$ 176 pela fórmula do Desbazin e uma margem de segurança de 130%. Quando a gente olha o ROIC da Unipar, é um dos melhores ROICs do setor, então ela consegue gerar muito retorno em relação ao capital que a empresa utiliza nessa operação. ROIC de 53%, é muito agressivo, muito maior que a taxa Selic. Quando a gente utiliza, e na minha forma de avaliar as empresas, esse índice de prioridade que eu falo para vocês em todos os vídeos, eu dou um peso 40% para o Earning Yield, que é o inverso do EV/EBITDA, e aqui eu faço o EV/EBITDA sempre considerando o valor da dívida, então ela chega no earn yield de 33,59%. A margem de segurança eu dou um peso de 10%, e para o EVA, que é uma métrica de geração de valor da empresa, dá um pouco mais de trabalho para chegar nesse número, eu utilizo um peso de 50%. Então essa equação leva em consideração tanto a margem de segurança para o pagamento de dividendos, como que o mercado olha, que é o EV/EBITDA, e 50% para o EVA, que é como a empresa realmente gera valor, isso aqui considerando a taxa Selic a praticamente 14, 15%, a gente vai chegar no maior índice de prioridade de compra, que é de 46,43. No momento não tem nenhuma empresa com índice de prioridade tão alta, e eu estou considerando uma queda nos resultados em relação aos últimos 12 meses. Então realmente a Unipar está pedindo por aportes, é a companhia que eu vou estar aportando provavelmente durante esse mês. Os dividendos que eu vou receber agora em janeiro vão ser reaportados na Unipar, e é por isso que eu estou compartilhando isso com vocês. O payout dela, como eu havia falado para vocês, no momento ela distribuindo 95% dos lucros, porque é uma empresa que não tem dívida, gera muito caixa, não tem como reaplicar esse caixa. Se ela deixar o caixa na empresa, ela vai prejudicar o ROIC, porque ela só consegue remunerar o capital dela em 15%, que seria a renda fixa, né? E ela consegue, na operação dela, está conseguindo um ROIC de 50%. Então não tem porquê ela ficar com caixa na empresa, é melhor ela distribuir o dividendo, deixar o índice de rentabilidade da empresa muito melhor, o mercado vai olhar muito melhor para ela, e além disso contemplar seus acionistas, né, visto que ela, se ela não encontra um projeto de investimento melhor para ela no momento, nada mais justo que ela distribuir os dividendos. Então para o quarto trimestre, deve sair agora em fevereiro ou março, ela ainda vai fazer um pagamento de dividendos, a gente tem que ficar atento, né, vai depender muito do resultado, porque ela não tem tanto caixa para fazer esse pagamento, e não faz sentido ela pegar dívida para pagar dividendo, então vai depender muito do resultado do quarto trimestre.
trimestre, mas mesmo assim, se ela distribuir todo esse resultado, como é uma base acionária muito pequena, vai dar um dividendo bom por ação. E agora pensando na nossa projeção de dividendos e preço-teto, para os próximos 12 meses a gente está projetando um lucro de 1,3 bilhão. Claro que isso aqui vai depender do preço de soda, preço de cloro, preço de PVC, porém a empresa bem saudável, não tem dívida, então tudo indica que o PVC vai continuar caro se a energia continuar alta, e a gente já está apresentando aqui um decrescimento do que ela já apresentou nos últimos trimestres. Ela apresentou um lucro de 1,8 bi, a gente vai considerar 1,3 bi, com um payout de 80%, ela distribuiu um payout até maior do que isso, mas um payout de 80% para jogar um pouco a projeção para baixo, 1,1 bilhão em dividendos, a gente chega num dividendo por ação, visto que ela tem poucos papéis, né? Apenas 103 milhões, a gente vai chegar no dividendo por ação de 10,57. Quando a gente divide esse valor por 6%, a gente chega num valor de R$ 176, que seria o preço teto, e uma margem de segurança de 130%. Só perde atualmente para as empresas que eu estou acompanhando, para a Petrobras, que é uma empresa que tem muito mais riscos do que a Unipar. Então, com certeza, eu coloco ela em evidência, como a gente discutiu no tópico anterior. Para a gente ter uma renda mensal de R$1.000 ao mês investindo na Unipar, lembrando que ela anuncia o balanço e já anuncia também o dividendo. Ela anuncia geralmente 4 balanços por ano, né? Então ela faz o pagamento de 4 dividendos ao ano, abril, junho, agosto e dezembro, geralmente. A gente tem um yield projetado nas cotações atuais de 76,61 de 13,7%, com certeza um yield projetado muito alto. Com isso a gente precisaria ter 1.135 ações para a gente ter uma renda anual de 12 mil, dividindo esse valor por 12 meses, né, daria o valor de R$1.000 ao mês. O investimento necessário é de R$ 86.406, que no momento é um dos mais baixos dentro das ações que eu acompanho, e por conta disso, como eu falei para vocês, eu vou estar aportando nela muito provavelmente esse mês. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, deixa o like, comenta aí embaixo se você investe em Unipar, conheci essa empresa. É isso, tamo junto, muito obrigado.